todos os nossos lados, né? Amém. Boa noite. Tá muito alto, não, né? Acho que não. Boa noite, pessoal. Tô do microfone hoje. Deixa eu tentar sem. Vocês estão me ouvindo? Então, bom. Porque tem vezes que a gente diz... Não, faço não. Tem vezes que a gente diz assim, vocês estão me ouvindo? A pessoa lá de trás diz, não. Aí eu digo, como é que você respondeu? Não, vai na água mesmo. Água gelada ou natural? Tá ótimo, tá ótimo. Essa aqui eu também não mexo não, se você quiser mais uma. Perfeito, obrigada, né? Então, pessoal, né? Feliz ano novo para vocês. A gente não se vê desde o ano passado, né? Pelo menos eu e vocês. E é uma alegria sempre estar de volta aqui, nessa casa, que tanto eu quanto o Jaime, a gente tem um carinho muito grande pela casa, por todos vocês, né? E foi interessante, você falou assim, tá desempenhando sua missão, né? Eu para tirar o marido hoje da rede para vir para Touros, lá de Cotovelo, ele fez, o que é que você aprontou para mim? Aí eu disse, meu amor, eu tenho 2 missões nesse casamento como esposa, né? Te acalmar quando você está nervoso e te estressar quando você está calmo. Então saia dessa rede que a gente tem uma palestra lá em Touros, né? Aí ficou fazendo corpo mole, eu disse, eu estou me arrumando, quando eu terminar, quem estiver pronto vai comigo. Aí, graças a Deus, ele se arrumou o suficiente, né? Rápido, para poder vir dirigindo, que o negócio dele é não destruir o carro na rua, né? Pois é, médio de transporte, exatamente, né? Bem, hoje a gente vai falar sobre ser cristão. Deixa eu só confirmar o horário até 8h30, certo? Então, um tempinho aí para falar, né? E fala... Até onde a garganta, pois é. A gente tem como definição que cristão é aquele que vive em conformidade com os ensinos de Jesus Cristo. Fácil, né? Simples, objetivo, e direto. Cristão é todo aquele que vive em conformidade com os ensinos de Jesus Cristo, né? Com a fé que nós temos nos ensinos dele, com aquela verdade que é para nós, né? Os ensinos de Jesus. E aí, dentro do que é ser cristão, as pessoas têm muitas religiões, né? Interessante que às vezes as pessoas dizem assim para alguém, você é de que religião? E a pessoa diz, eu sou cristão, né? E aí muitos espíritas também respondem, eu também, né? Se for por isso, eu também. Porque algumas religiões meio que se entendem donas da expressão cristã para si, enquanto religião ou crença, né? E na verdade, então você poderia até não ter religião, mas seguir os ensinos de Jesus. Porque veja só, Jesus não foi cristão. Aqui é coisa interessante, né? O termo cristão veio depois. Jesus não foi católico, não foi espírita, não foi protestante, né? Mas quando diz sou cristão, já quer dizer que é crente. Algumas pessoas de algumas religiões acham que toma para si, né? E aí a gente fica nessas coisas pequenas, né? Porque a gente pode... Tem muita gente que diz que não acredita nem em Deus, mas é mais cristão do que muita gente que vive de centro ou igreja ou do templo, que seja, né? Então essa é a reflexão de hoje. Como ser cristão no mundo que nós vivemos hoje, né? Como que a gente vive como cristão verdadeiro num mundo que nos chama constantemente para o desequilíbrio. Porque toda vez que a gente acorda de manhã e acorda, como a gente diz, vivo, né? Querendo dizer do lado de cá da vida, a gente começa a ter o desafio de passar mais um dia num mundo de desequilíbrios, num mundo de problemas para muitos de nós, né? A própria família, às vezes, nos trazendo desequilíbrios e causando dificuldades, questões financeiras, materiais, questões de saúde. Desde aquilo que a gente vive na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, na nossa cidade, até as notícias que nós ouvimos e que muitas vezes nos incentivam a ter sentimentos que não são cristãos, né? O pessoal que dirige quando vai pegar, às vezes, o trânsito mais tumultuado, né?
E aqui em Touros eu acho que o maior perigo são as motos, né? Eu nunca vi tanta moto em tanto pouco espaço como eu vi por aqui. Muita moto, pessoal sem capacete muitas vezes para todo lado. Então, os estresses do dia a dia. Como ser cristão nesse mundo? Porque ser cristão dentro de uma igreja é fácil. Ser cristão dentro do centro espírita é fácil, apesar que até aí a gente erra. Porque até dentro dos nossos templos religiosos ou centros espíritas, nós agimos de forma pouco cristã. Porque existe a crítica, existe aquela afinidade, a falta de afinidade, o julgamento, né? Existem as rivalidades muitas vezes, existe aquele comentário menos caridoso, né? O pensamento, que a gente vai já ver como é difícil para seres imperfeitos como nós viver como verdadeiros cristãos, né? Como que é muito fácil falar. A maioria já julga só no pensamento, já está julgando a maioria. Todos nós, né? Todo mundo tem um pouquinho, né, de sombra ainda dentro de si, né? E mesmo dentro, então, portanto, para nós espíritas do centro espírita da gente, a gente muitas vezes não age como cristão. Imagine lá fora, onde nós, às vezes, nos sentimos autorizados a agir como os outros. E basta a gente pensar numa notícia que apareça de repente num jornal e que mostre um crime. Agora teve recentemente uma notícia aí referente àquele cachorrinho, né? Não sei se vocês souberam. Eu não tive condição de me aprofundar, porque eu tenho um amor muito grande pelos animais, aquilo me faz realmente passar mal, né? Pois é, né? Só que a psicologia fala que o gatilho mostra na gente aquilo que a gente precisa trabalhar, né? Tudo aquilo que é um gatilho, seja para nós, uma pessoa que agride um animal, por exemplo, acho que para quase todo mundo aqui, né? Ou seja, uma certa crítica, uma fala, um acontecimento, aquilo que dispara em nós o gatilho que deseja, que está errado, né? Porque ser cristão num ambiente em que todo mundo está agindo certo é fácil, né? E às vezes nem é fácil, por quê? Porque se está todo mundo agindo certo, às vezes vem de mim aquela provocação, ai os santinhos, né? De que ser cristão nesse mundo é mais difícil do que você manter a dieta na confraternização do final do ano, né? Que todo mundo vem ali bem direitinho na dieta, chega às confraternizações de final de ano, de trabalho, de centro espírita, de família, né? E aí a gente tem que manter aquela dieta que a gente começou a fazer lá no meio do ano, às vezes, lá no começo do ano. Então é difícil, justamente porque... Tem mais sacrifício, né? Pois é, né? Logo depois do desencarne de Jesus, os cristãos começaram a ser levados para as arenas, para serem mortos lá, né? Mortos fisicamente, né? O corpo físico ser morto, né? E hoje em dia a gente tem outros tipos de sacrifício, mais fáceis ou mais difíceis, né? Porque às vezes é mais fácil para muitos, não todos, sacrificar a vida física, né, do que purificar a alma. Para muita gente, né, o pessoal acha que é aquela história, né? Quem desejar salvar a sua vida, perdê-la a alma, né? E o que é que isso significa? Quando a gente está vivendo num mundo em desequilíbrio, e muitas vezes nas questões de psicografia de carta a gente vê isso acontecer, né? Volta e meia eu trago isso porque são ensinos muito importantes que nós tiramos de psicografias de cartas. Eu já vi mais de uma vez filhos escreverem para suas mães e seus pais dizendo o seguinte: aquela bala que me atingiu, fazendo referência à forma como ele desencarnou, veio num momento bom, porque eu estava numa vida em que eu iria tirar a vida de outra pessoa. Então veja só como às vezes perder, né? De que vale você ganhar o mundo e perder a sua alma, do que vale você se manter encarnado e se perder enquanto espírito imortal, né? Então quando você falou, o sacrifício está mais fácil, porque agora não mata mais a gente, não mata mais o corpo físico, né? Mas a gente pode matar a nossa alma todo santo dia, e quem faz é a gente, né? Então a análise do verdadeiro cristão, né? A boa e velha frase, quem é você quando ninguém está olhando? Ou melhor dizendo, quem é você quando você acha que ninguém está olhando?
né? Que a nuvem de testemunhas está aí. Eu costumava deixar a louça de molho quando estava muito corrido lá em casa, a hora de almoço, para lavar junto com a de jantar, para sair correndo fazer as coisas. Aí eu chegava na hora do jantar e, não sei se vocês sabem, mas a louça não é autolavante, né? Aí tinha que lavar a louça para fazer o jantar, para lavar a louça de novo. Eu disse, não está compensando. Aí eu dizia, essa nuvem de testemunha não colabora aqui em casa, vou botar todo mundo na rua. Porque o povo lavar a louça não lava, fazer uma faxina não faz, né? Mas fica curiando a vida da gente, né? A nuvem de testemunhas que consta das Escrituras e que o Espiritismo ensina, portanto, que são as companhias espirituais de cada um de nós. O Allan Kardec, ele fala que o verdadeiro espírita, ele não se refere a cristão, mas a espírita especificamente, se reconhece pela sua evolução moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Veja que ele não fala que o bom espírito é aquele que se purificou, até porque então a gente estava perdido, né? Eu pelo menos. Mas aquele que faz esforços para domar as suas más tendências. Julgamento, crítica, inveja, ciúme, gula, avareza, luxúria, raiva, ódios, mágoas, né? E por aí vai. Vocês reparem como eu costumo falar, todas as religiões são caminhos que levam para o mesmo Deus. Más tendências. Na Igreja Católica, pecados, né? Dentro do Espiritismo, a reforma moral, conhece-te a ti mesmo, fazendo referência a filósofos da Grécia Antiga, né? Santo Agostinho, que falava que o homem precisava se conhecer, se aceitar e se superar. Mais de 1.400 anos antes da codificação da doutrina espírita, Santo Agostinho, então, encarnado, católico, vindo trazer, conhece-te, aceita-te, supera-te. 1.400 anos depois vem a doutrina espírita dizendo, né, para a gente se conhecer e se reformar moralmente. Então, como que essa disputinha de religiões é pobre espiritualmente? Porque a espiritualidade não é espírita, a espiritualidade não é católica, a espiritualidade é caridosa, misericordiosa, a boa, né? A boa, colaborativa uns com os outros. As próprias obras espíritas trazem espíritos de todo tipo de religião que colaboram entre si, em tratamentos de espíritos, né, que são resgatados dos umbrais, em tratamentos nas colônias espirituais, tratamentos aos suicidas, tratamentos médicos espirituais aqui na Terra, gente de todas as religiões, desencarnados, né, de todas as religiões. Então, assim, quando a gente tem esse tipo de julgamento, né, de quem é cristão, de quem não é cristão, dependendo de uma denominação religiosa, ou quem está com a verdade, né, nós somos pequenos demais para entendermos a verdade absoluta, já começa daí. O próprio Espiritismo nos ensina que nós não temos acesso a toda a verdade, porque nós não a compreenderíamos. Mas ainda nós espíritas, e cabe uma reflexão para quem, né, se considera espírita, porque o espiritismo faz mais sentido na sua vida do que outras religiões, a gente às vezes cai numa prepotência de achar que a verdade está no Espiritismo. São 8 bilhões e meio, me parece, de seres humanos no mundo. 70% desses seres humanos divididos em 4 grandes vertentes. 3 dessas grandes vertentes nem cristãs são. O islamismo, o budismo e o hinduísmo e o cristianismo. O cristianismo imensamente subdividido, numa quantidade inumerável de crenças, né, vamos dizer assim, crenças, né, que pegaram a mensagem do Cristo e dividiram em um monte de religiões, igrejas e crenças diferentes. Uma das menorzinhas, o Espiritismo, com aproximadamente 3 milhões de seguidores, e olhe lá, mas ainda bem que a gente tem os simpatizantes, né? Fé nos simpatizantes do Espiritismo, né? Fé na turma que anda de religião em religião, que aí pelo menos a gente dobra esse número, né? Então, quem somos nós para nos acharmos tão privilegiados a ponto de termos nas nossas mãos
toda a verdade da história e da humanidade, toda a verdade espiritual. A gente precisa, com humildade, entender que a verdade está espalhada nos vários caminhos e nem sequer foi trazida toda. E ela é repetida. A gente acabou de falar de Santo Agostinho encarnado por volta do ano 400, né, depois de Cristo, falando coisas que 1400 anos depois foi repetida. Muito antes de Santo Agostinho, essas verdades já eram faladas em religiões orientais. Então todo espírita tem todo o direito de ser espírita, sim, claro, como todo evangélico, todo católico, mas a gente precisa entender que nós não temos toda a verdade. E quanto maior for a sua abertura mental e do seu coração para aprender com todo mundo, mais a gente vai realmente aprender. Uma das coisas que os cristãos têm que fazer, gente, é só seguir Jesus, né? Primeira coisa que as pessoas falam, só, né? Tem uma... Tem, mas a evidência ela só serve para aquele que a procura. Tem muita gente que não é tão inquieta e não precisa de evidência. Eu tenho uma amiga minha de infância, na verdade hoje a gente é mais conhecida do que a minha, que a vida leva para cada lado, que enquanto eu buscava respostas incessantemente, ela estava muito feliz e satisfeita numa vertente religiosa, e quando ela viveu um luto muito parecido com o meu, que foi a perda do pai com pouca idade, ela disse, se não fosse essa igreja, eu não estava de pé. E ela não precisa de tantas respostas. Então veja, né, a inquietude pertence a alguns espíritos, não a todos. Tem gente que está muito tranquilo com o que nós, né, mais agoniados, entendemos que é falta de resposta. A falta de resposta, por exemplo, no meu entender, me afastou da religião de origem, né, de criança. Né? Mas tem muita gente que está perfeitamente bem lá. Então é aquela história que a gente não dispute, que a gente colabore. Que a gente colabore, porque no final do ano, por exemplo, os centros espíritas estavam fechados e as igrejas estavam abertas. Se eu sou uma pessoa fanatizada na minha crença, eu me recuso a entrar numa igreja para falar com Deus. Porque eu digo o seguinte, eu não preciso, você não precisa do ponto de vista que a nossa doutrina espírita nos diz, que a gente fala com Deus em qualquer lugar. Mas você consegue quando a sua vida está bagunçada, quando a sua ansiedade pega, quando em casa está uma bagunça, sei lá, quando você não está bem, e a gente ainda precisa de um espaço físico harmonizado, que nos harmonize. Entende? Porque em tese, sim, a gente não precisa entrar no centro para fazer uma prece. A gente não precisa entrar na igreja para fazer uma prece. Mas muitas vezes a gente não consegue fazer em outro lugar, porque a cabeça da gente não para. E você entra num lugar que a energia está mais forte pela natureza daquele lugar, e aquela energia mais forte te acalma. Né? E aí, com o centro espírita fechado, quem aqui entra numa igreja vazia, né? Um dos meus lugares preferidos para acalmar a ansiedade, uma igreja vazia, né? De encarnados, aberta só com a espiritualidade da casa, a energia do lugar. E muitas vezes nós dizemos, eu não vou, porque eu sou espírita, não tenho o que fazer aí. Né? É uma prepotência de uma doutrina que por muitos é vista de forma intelectual demais. Né? Então que a gente não caia nesse erro. A gente não caia nesse erro, que a gente tenha o coração aberto para qualquer crença e religião. Desde que, claro, para mim, faz mais sentido o espiritismo. E aí a gente vive em paz com as outras religiões. Isso faz com que a gente tire uma das coisas que o cristão tem que tirar da sua vida. E você falou logo no começo, julgamento e crítica. Julgamento e crítica foi tema do exórdio. A gente ia começar falando o que fazer. Quando eu acho que a minha religião é a única certa, eu já estou julgando. E eu não estou julgando pouco. Quando eu acho que o espiritismo é a única certa, eu estou julgando aí mais de 8 bilhões de pessoas. Já eu acho que Deus ele pode estar em toda a igreja. Eu entro em toda a igreja e sigo ele em todo lugar. Pois é, né? Chico Xavier falava, não é isso? Falava de como ele via a espiritualidade e os espíritos benfeitores nos outros templos religiosos. Né? Agora está se aproximando do carnaval e existe uma obra chamada Nas Fronteiras da Loucura, psicografia de Divaldo Franco, que fala do carnaval.
Mas muita gente lê essa obra e percebe os desequilíbrios, né, físicos e espirituais, e esquece de ver uma coisa, o resgate. A quantidade intensa de resgates espirituais. Como a espiritualidade superior atua no carnaval, no meio daquele desequilíbrio, no meio daquelas pessoas que nós, né, muitas vezes, se achando a patrulha da moral e dos bons costumes, a gente está julgando, né? E como que a espiritualidade superior não julga, ajuda, colabora, resgata, né? E está sempre agindo de forma caridosa. Então eu que me digo cristão ou cristã de qualquer religião que seja, eu tenho que abolir da minha vida críticas e julgamentos. Quando alguém está errando e a gente vê aquilo e diz, nossa, mas isso está errando feio, eu tenho que fazer aquilo que São Luís fala, né, na codificação para nós. Esse erro se aplica a mim, olha só, esse erro dessa questão aí desse animalzinho se aplica a mim, se não, graças a Deus, né? Essa pessoa vai evoluir, vai aprender. E aí uma constatação difícil, que muito espírita estuda, mas não aplica. Eu já estive lá. Porque todos nós aqui já cometeram praticamente todo tipo de ato. Todo tipo de barbaridade que a gente hoje abomina, a gente já praticou, muito provavelmente, né? Inclusive aquilo que hoje, graças a Deus, a gente não teria nem coragem de fazer. Mas a gente já fez. Então é aquela história, quem é você, quem sou eu, quem somos nós, para julgar os outros, né? Aí diz, mas então o mal não pode ser repreendido. O mal ele pode e deve ser repreendido, mas nunca usa as armas, né? O bem nunca usa as armas do mal, porque quando o bem usa as armas do mal para repreender o mal, ele deixa de ser bem e passa a ser o mal, né? Então quando eu vejo uma situação como essa e vou na casa da família para pichar, para bater, para espancar alguém, para dizer que vai fazer a mesma coisa, quando esse sentimento nasce dentro de mim, eu já não estou no bem, eu já fui para o mal. Aí tem uma frase muito bonita que diz que o bem não usa força, o bem usa o tempo. O bem, ele usa o tempo. Então, a pior pessoa do mundo, a pessoa que agiu de forma mais errada na história da humanidade, vai ser corrigida no tempo, da forma correta. E aqui na nossa, né, justiça terrena, que as leis sejam aplicadas, né, que as pessoas respondam de forma legal, aí com todas as falhas da justiça, da legislação, das aplicações das leis, né? Porque aquele que se diz cristão, ele também tem uma fé muito maior na justiça divina do que na justiça dos homens. Então, quando a justiça dos homens falha, no meu entender, no nosso entender, ela falhou em certa situação, a justiça divina ela não vai falhar. Agora, cuidado para que o nosso coração não entenda a justiça divina como vingança. Porque muitas vezes, se nós entendemos que alguém que agiu errado foi perdoado por Deus, a gente fica com raiva de Deus, né? Deus não é justo. Não, justo sou eu que quero trucidar a pessoa pelo erro dela, né? E a gente muitas vezes diz, Deus não é justo, né? E muitas vezes isso quando não é falado é pensado. Olha só o tamanho daquela coisinha que a gente falou lá no começo, a nossa prepotência. Tem uma resposta dura que os espíritos dão a Allan Kardec, se fosse eu que tivesse recebido, já tinha chorado lá, porque eu choro fácil quando alguém é grosso comigo, né? E aí diz assim, como você ousa, né, pedir contas a Deus dos seus atos? Allan Kardec, né? Digo, gente, eu deixava a canetinha no canto e ia capinar um mato, eu ia dizer, não sirvo não para esse trabalho aqui, vocês estão muito brutos comigo, né? Vocês não são gentis, né, bons espíritos. Mas veja bem, como que a gente ousa pedir contas a Deus dos nossos atos? A gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso o tempo inteiro quando a gente questiona a forma como Deus permite que a humanidade se desenvolva. Quando a gente quer uma vingança, e a imensa esmagadora maioria daquilo que a gente chama de justiça é vingança, e é muito mais dura até do que a lei de Talião, que Jesus já derrubou, né? A lei de Talião, olho por olho, dente por dente. A gente quer pior. A gente quer que seja feito
mais e pior com a pessoa que comete algum equívoco. Então a gente ainda é mais duro do que a lei de Talião, muitas vezes. E dentro dessa dureza de nosso coração cristão, porém, porque a gente bate no peito para dizer que é cristão, a gente julga as decisões dos espíritos superiores, a gente julga as decisões de Deus e a gente, se pudesse, corrigiria, né? Uma vez eu vi um pastor falando assim, porque é que Deus, ele fez o mundo, ele fez o homem, só depois ele fez a mulher, né? O pastor dizia, né? Eu mandei pro meu esposo, não devia ter mandado, que ele usa isso até hoje. Aí ele diz assim, é um casal de pastor, né? Um casal de pastores que acho que é um casal cheio de graça, eles que se chamam, né? Um marido e a mulher, os dois são pastores. E a mulher dizendo, ele deixou por último porque é a obra de arte, né? A obra-prima, né? Deixou por último, né? E o homem diz assim, não, meu filho, é porque é o seguinte, Deus olhou assim, né? Começou a fazer o trabalho dele, aí pensou, eu vou trabalhar sozinho e vou deixar a mulher por último, porque senão ela vai dar pitaco em tudo aqui, o que tem que fazer, né? Até hoje meu marido diz, olha aí, Deus como é sábio, né? Fez tudo, por último ele fez a mulher, que não adianta nem dar pitaco, tá tudo pronto. Você só aceite, né? E olha que ela ainda não. E a gente ainda dá, né? A gente ainda dá, né? Porque a gente, por exemplo, acha que pelo menos, os homens, pelo menos toda mulher acha que seu marido podia ser bem mais proativo do que é, né? Podia, né? Aquela história, meu amor, faz isso aqui, troca essa lâmpada, olha, eu já vou fazer, não precisa pedir a cada 6 meses, não, né? É desse jeito. Lá em casa é na base da, você vai fazer ou você quer que eu comece a perturbar? Ele diz, não, eu vou. Aí vai, né? Digo, não duvide da minha capacidade de tirar seu sossego, porque só assim, né, meninas, que eles levantam para fazer as coisas. A gente teria umas correçõezinhas para fazer, né, se a gente pudesse encontrar com Deus, com certeza, né? Mas está tudo bem, porque dentro do Espiritismo a gente sabe que nós reencarnamos como homens e como mulheres, né? E não tem problema, então eles vão vir como mulheres, essa é a nossa grande vingança, né? Essa vai ser a grande vingança, a gente vai vir como marido e eles vão vir como esposa, aí sim, né? Aí tá certo, né? Então, julgamento, crítica, né? Fofoca, uma coisa que também acontece muito, coisas que todo cristão deveria se abster de fazer. Não é? Aquela história, eu não boto defeito em ninguém, o defeito está lá, eu comento, né? Não fui eu que coloquei o defeito, né? Mas a gente faz isso o tempo todo, o tempo inteiro, né? E a gente faz isso dentro de casa, fora de casa. A gente escolhe quem merece a caridade, mesmo que a gente escolha só em pensamento, porque quando a gente sabe de alguém que ajudou uma certa pessoa, muitas vezes a gente pensa, nem merecia, devia ter ajudado o fulaninho, né? Quem está se mobilizando para fazer algum ato de caridade, muitas vezes quem não está fazendo nada está criticando. Devia fazer para não sei quem que precisa mais, devia ir para não sei aonde, né? Então nós julgamos e criticamos o tempo todo. E o grande problema de julgar e criticar os outros é que faz que a gente olhe para fora e não olhe para dentro de nós. E essa chamada que está na codificação espírita, né, trazida por São Luís, e diz assim, vê se aquilo não se aplica a você, ou seja, ele nos chama a olhar para dentro de nós. Existem crimes perante os olhos de Deus que a humanidade nem considera erro, que a humanidade justifica, como a falta de caridade. A falta de caridade é um dos maiores crimes que nós cometemos contra Deus e as leis de Deus. A maior lei de Deus, que é a de amor, né? Amor, justiça e caridade, não amor, vingança, né? E caridade. E a gente comete o tempo todo. A gente comete crimes contra a lei de Deus, quando eu julgo, critico ou fofoco, sim. Mas também quando eu perco a paciência. Também quando eu penso alguma coisa que não é caridosa. Nos meus sentimentos, nos meus atos, nas minhas palavras, nas minhas omissões. Eu ainda lembro ainda hoje, né, num centro espírita em que eu estudava, o mediúnico, que tem um negócio que, não sei se alguém aqui é estudante de mediúnico, aquele da alfabetizaçãozinha, né?
começando agora. Lá tinha 4 anos de estudo da mediunidade, né? No centro em que eu fiz os meus estudos, né? E aí o pessoal do introdutório era um povo empolgado para ouvir as mensagens que o grupo de trabalho mediúnico trazia para o pessoal no auditório, né? Pensa num povo empolgado para ouvir mensagem, é o pessoal que está entrando ali nos estudos. E tem uma mensagem que até hoje eu lembro, né? E ela dizia assim: todo aquele que pode ajudar, todo aquele que hoje pode ajudar e se recusa a fazê-lo, automaticamente se coloca na posição de alguém que precisará receber ajuda. Veja só, né? E quantas vezes a gente pode ajudar e a gente se nega? E quantas vezes a gente acha que só pode ajudar quem tem condição financeira de ajudar? Quando hoje em dia, onde no Brasil uma pessoa se suicida a cada 40 minutos, a maior caridade que nós fazemos é a caridade moral, é a escuta, é o tempo. Precisa de dinheiro para isso? Não precisa, né? Não precisa ter nem uma saúde perfeita, não precisa ter uma condição financeira tranquila para que a gente faça a caridade. E às vezes a gente sabe que alguém está precisando ser ouvido e a escuta, ela cura. A escuta, muitas vezes, ela evita um suicídio. E a gente se nega a ouvir porque é chato. Tem gente que diz assim: eu não vou falar com fulaninha, porque fulaninha, isso é uma frase bem do pessoal espírita, suga a minha energia. Não sei se vocês já viram essa. Fazer a caridade nunca suga a nossa energia. A gente pode até sair cansado fisicamente, mas a gente não tem a nossa energia sugada por fazer uma caridade para alguém. Se o coração da gente tiver colocado, né, como caridade. Tem, né, na Igreja Católica, não sei se alguém aqui é católico ou veio de berço católico. Alguém aqui é de berço católico, desviou que nem eu. Olha o povo tudo desviado. Vou já bater uma foto dos dedinhos para cima para mandar para a igreja. Olha as ovelhas de vocês, tudo no espiritismo. Né? Minha filha volta para a igreja, larga essa coisa do espiritismo. Já ouvi essa? Né? Digo, não, eu estou direto na igreja, que eu não dou sossego nem para os mentores da casa espírita, nem para os espíritos da igreja. Melhor tipo de gente. Melhor tipo de gente. Quanto mais igreja, religião, crença você tiver, mais a sua mente está aberta. Né? Oi, bem. Só dá valor quando perde? É. Mas é. Ah, mas tem muito espírita que é assim, não se preocupe. Tem muito espírito que só aparece no centro quando dá problema. E quem é trabalhador de centro, né, vai confirmar, né? Porque a gente ainda é assim. Mas o verdadeiro cristão, por exemplo, pegando a deixa dela, ele não dá valor só quando perde. Que ele escolhe, né, valorizar as pessoas e olhar mais. Vamos pegar o exemplo dos parentes, né? Da família, dos amigos, as pessoas mais próximas, aquelas a quem é mais difícil muitas vezes amar, porque a gente até ama, a gente ama e às vezes ama muito, mas é muito conflito, né? E aí às vezes a gente, não é que tenha dificuldade de amar, mas tem dificuldade de viver em paz com essas pessoas. É lá que a gente vai dar o nosso testemunho de cristandade. E muitas vezes a gente simplesmente some e vai embora, quando não seria necessário um afastamento tão radical. Às vezes é, muitas vezes não, né? E aí a pessoa vai e morre e tem aquela família que só se reúne no Natal, no velório e no casamento, né? É aquela família que tem momento marcado para se reunir. E aí se deixar ainda briga. Briga lá no velório, briga no casamento, no Natal briga, né? Aí espera outro morrer para... Opa, junta a família de novo, né? É aquela família que só se junta nessas ocasiões. E aí quando eu quero ser uma pessoa verdadeiramente cristã, isso começa dentro de mim. Eu posso precisar de atos externos para me ajudar a mudar por dentro? Posso. Posso precisar de atos externos para mudar por dentro. Isso é uma limitação ainda nossa, mas é uma coisa válida. Né? E aí eu trago, como eu estava perguntando quem é de berço católico,
Quem é de berço católico e nunca fez o ato confessional, não foi católico direito. Onde se confessa a Deus e aos irmãos os pecados, né? Por pensamentos, atos e omissões, né? E a nossa, eles usam a expressão culpa, a gente troca por responsabilidade, pelos erros que a gente comete. E muita gente, na crítica errada, diz: esse povo se confessa para um padre achando que Deus vai perdoar. A confissão, nossa, ela tem um poder psicológico muito grande. Primeiro, ela tira do escondido. E a gente pode confessar para o nosso mentor espiritual. Ai, pronto, seu mentor não sabe. A questão não é se o mentor ou Deus não sabe. A questão é você tirar da sombra e trazer para a luz, botar na mesa. Só aí é que começa a correção do erro. O ato de confessar na igreja tem esse propósito. Esse era o propósito dos apóstolos, confessarem uns aos outros. Então, menos julgamento e mais abertura de coração para entender o que é que cada religião, principalmente para nós aqui cristã, traz de ensino para nós, né? E aí depois que você traz da sombra para a luz, você abre o coração para pedir ajuda para mudar. E muitas vezes você recebe. Você age de forma humilde para receber o quê? Crítica e julgamento. E cobrança. Porque você já confessou aquilo, né? Então, assim, eu estou falando, estou colocando isso para alguém da minha confiança, ou para Deus, ou para o meu mentor espiritual, ou para Jesus. Eu trouxe aquilo para a luz, agora eu não estou mais fechando os olhos para aquilo. Agora aquilo está exposto. E dói na gente, né? Porque agora eu não estou mais dando uma de avestruz enfiando a cabeça no chão, debaixo da terra. Agora aquilo está visto. Mas eu recebo amparo. Por isso que a gente tem que pedir a Deus o que a gente precisa, mesmo Deus sabendo. Humildade. Às vezes, quando a gente finalmente pede a Deus, a gente percebe que a gente não precisa tanto. E a gente baixa um pouco da nossa prepotência do tipo, Deus sabe o que eu preciso, Ele que me dê. Muitas vezes a pessoa pergunta, por que eu tenho que falar com Deus? Porque eu preciso pedir a Deus, né? Porque eu preciso pedir aos espíritos superiores, porque eu preciso pedir ao meu mentor alguma coisa. Não é porque eles não sabem o que a gente precisa, é porque a gente não sabe o que a gente precisa. E quando eu trago essa questão, eu começo a ver os meus erros, eu começo a ver se aquilo eu preciso tanto mesmo, eu começo a entender os mecanismos que envolvem aquela questão. A minha mente e meu coração são iluminados para que eu veja os caminhos. E muitas vezes eu desisto daquilo que eu percebo que realmente não está precisando, não era o melhor. E tudo isso envolve um grande ato de humildade. Então, o cristão precisa... É um ato de humildade. Em vez de sair do pedestal de quem diz, Deus sabe, Ele que me dê, né? Eu primeiro questiono se aquilo realmente é necessário para mim. Eu me exponho, né? Assim como justamente Jesus dizia, né, para parecer como uma criança. Então eu me coloco como às vezes uma criança, né? Há muitas vezes quando a gente reconhece as nossas sombras, a gente até chora, porque dói. E aí diz, eu preciso mudar, e aí pede ajuda para mudar. E quando a gente comete o mesmo erro de novo, porque a gente comete o mesmo erro de novo, né? E vai doendo cada vez mais um pouquinho, a gente se recupera mais rápido em vez de continuar naquele erro. E isso é a caminhada do espírito, ou a caminhada do cristão, né? A transformação moral. O que Santo Agostinho lá falava, conhece-te, aceita-te, supera-te. Se eu não me conheço, se eu não me aceito, eu nunca vou me superar, né? Da mesma forma, a reforma moral começa, a reforma íntima, a reforma moral começa com autoconhecimento. Autoconhecimento, humildade, porque não é fácil a gente perceber dentro de nós sentimentos negativos. Não é fácil a gente olhar para alguém que muitas vezes a gente ama, mas perceber que sente ciúme e inveja também. Não é fácil perceber que a gente sente raiva ou mágoa de uma pessoa que muitas vezes a gente ama. Não é fácil a gente perceber que muito daquilo que a gente não consegue vem da preguiça que a gente tem de se esforçar mais. Não é bem aquela história, né? O católico tem o demônio, o evangélico também para culpar, o espírita tem o espírito obsessor para culpar, e a gente vive nessa de a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser.
e sai colocando no povo a culpa, né? E a gente troca o nome de culpa por responsabilidade, mas a responsabilidade sempre vai ser nossa. Alguém te machucou, a culpa pode ser dela, mas a responsabilidade de se curar é sua. Só você se cura. Dentro de nós estão as maiores dores. Nós somos aqueles que podem se machucar mais e nós somos aqueles que podem se curar. Muitas vezes, porém, a gente precisa ser guiado, né? A gente precisa ser guiado. Você vai procurar um médico físico, ele te dá um remédio. O remédio você vai decidir se toma ou não toma. Então você que vai tomar ou não aquele remédio, você que vai seguir ou não aquela dieta, cortar ou não aquele alimento. Quando você vai para um tratamento médico espiritual, se você não tiver fé no seu coração, se você não quiser receber aquilo, você não recebe. Pode ser Bezerra de Menezes na sua frente, você não recebe. Então sempre está em nós a chave. Eu recebo ou eu não recebo, eu me curo ou eu não me curo, eu evoluo ou eu não evoluo. Eu sou um verdadeiro cristão ou não. Ou eu sou cristão da boca para fora. Só que cristão da boca para fora não existe, né? A pessoa desaprende até a tomar água, gente. Foi tomar água, virou a boca, tomou foi um banho. Tem nada não. O cristão da boca para fora não existe, essa é a questão. Né? Como aquele espírita, realmente espírita, que não busque a sua transformação moral, também não existe. Como eu ouvi uma vez um padre falar bem bravo, dizendo assim, não existe católico não praticante. Aí eu fui perguntar, disse, por quê? Porque o povo fala. Aí ele disse, porque uma das obrigações do católico é frequentar a missa. Então o católico, para ser católico, tem que praticar. Eu disse, então tá certo. Então é parecido com o espiritismo, porque lá a gente também tem que praticar um monte de coisa. Né? Reforma moral, essas coisas, a gente tem que praticar, senão não é espírita. Então o verdadeiro cristão é aquele que segue os ensinos de Jesus. Né? Não daquela forma irritante para mim, pelo menos, né? Onde as pessoas pegam você numa situação que está te doendo, onde você quer o quê? Matar a pessoa, porque a gente é anjinho, né? E a pessoa diz assim, o que é que Jesus faria? Aí eu várias vezes olhei para a pessoa e disse, você está vendo Jesus aqui? Você está vendo um ser de luz? Eu estou dando choque, mas é de nervoso, né? Não é de iluminação aqui, não. Então tem a teoria, o que Jesus faria, e tem o que é que a gente já consegue fazer. Mas dentro daquilo que a gente já consegue fazer, a gente faz muito menos por preguiça, por desculpa esfarrapada, do que aquilo que a gente poderia estar fazendo. Eu não consigo ainda perdoar aquela agressão, reconhece, confessa, né? Pede ajuda. Aí o que é que a gente faz? Eu não sou Jesus, eu não consigo perdoar, então eu não vou nem tentar. Então eu começo a falar mal da pessoa, então eu começo a difamar a pessoa, então eu cultivo a mágoa, a raiva, o ressentimento. Então, quando a pessoa, de repente, depois de um tempo, me procura, eu me nego a perdoar, eu me nego a tentar. Então, veja que nós estamos em extremos. O que Jesus faria, e por não ser um espírito tão elevado, eu não faço nem aquilo que eu posso fazer hoje. Eu posso parar de julgar e criticar. Se eu me pego julgando e criticando as pessoas, eu posso me corrigir, né? Eu posso me calar quando eu começar uma fofoquinha. Porque a fofoca muitas vezes a gente vai começar, né? Aquela história, às vezes é mais forte que nós. Mas a gente percebe que começou a fofocar, então a gente se cala. Nem que seja para dizer, menina, esqueci um negócio e sair de canto, de perto. Mentalmente se dizer, opa, para, olha, você está errando de novo. Vamos tentar, né? Vamos virar sempre o quê? Especialista em recomeços, né? Toda hora, até que uma hora vai minimizar. Eu posso ajudar em tudo aquilo que eu realmente já consigo. Eu posso, quando eu abro os olhos de manhã ou até antes, me fazer uma prece agradecendo a Deus por tudo e dizer a Deus, faz de mim um instrumento da sua paz, da sua bondade, da sua caridade. Não da sua justiça, porque a gente não é quem para ser instrumento da justiça de Deus. É o que a gente mais quer ser, instrumento da justiça de Deus, para descer o pau no povo. Então a gente não pede nem para ser instrumento de justiça. Vamos pedir a Deus, como cristãos,
para sermos instrumentos da bondade, da caridade e da misericórdia dele, todos os dias, quando a gente acorda de manhã. E aí a gente vai ter outro olhar dentro da família, para as mães que estão enlouquecendo novamente, né? Aliás, as mães não estão enlouquecendo, quem está enlouquecendo são as professoras, né? Mas as mães estão enlouquecendo para acordar os meninos para mandar para as professoras, né? Como é que a gente acorda as pessoas na nossa família? Como a gente fala com as pessoas dentro de casa? Como a gente corrige, como a gente discorda? Como a gente às vezes quer ganhar no grito? Como a gente contorna ou não as situações? Eu sou dentro da minha casa instrumento do amor, da misericórdia e da caridade? Eu sou uma pessoa que tenta ser mais paciente? Eu consigo me calar em vez de explodir? E se eu me calo, eu consigo acalmar meu coração, ou eu me calo, mas é cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de mágoa? Quando alguém erra comigo, eu tento perdoar. Se eu não consigo, eu peço ajuda à espiritualidade superior e deixo meu coração realmente aberto para uma reconciliação. Quando eu percebo que alguém está errando, eu julgo e critico? Ou eu simplesmente entendo que cada pessoa está no seu momento de evolução? E se eu não sou da polícia, nem do judiciário, nem fui chamada a participar do processo físico de aplicação de justiça terrena daquela pessoa, eu me abstenho de ser mais um julgador ou julgadora. Porque a psicosfera terrestre está tão pesada por causa muito dos cristãos. E de outras crenças, mas outras crenças a gente deixa para lá, deixa cada um, né? Nós cristãos não estamos colaborando com a atmosfera energética terrestre. Que a gente julga, critica, a gente se acha superior e a gente não olha para dentro de nós. Né? Então que a gente possa olhar para dentro de nós para tentar ser mais cristãos todos os dias. E é difícil, é doloroso. Daí a música a gente ia colocar aqui, mas o bichinho se recusa a funcionar, né? Mas tem uma música que ficou muito famosa, acho que ela é católica, cujo nome é Viver para mim é Cristo. Né? E ele fala justamente isso, morrer é até um ganho, quando você vive para Cristo. Né? E é aquela história, quem puder escutar aí de repente em casa, né? Tem várias versões de todo mundo cantando, né? De como que não é fácil ser cristão, mas é o único caminho depois que a gente realmente conheceu de verdade a mensagem de Jesus. Porque não existe outra questão, como diz a música, né? Não existe outra questão mais. Né? E aí ele fala, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Por que não se para de lutar? Porque nós somos sombra e luz dentro de nós. E a nosso lado luz tende a iluminar as sombras quando a gente permite. Mas o nosso apego às nossas sombras ainda é muito forte. Ainda é muito forte. Para muitos de nós é chato parar de criticar. É chato não participar da rodinha de fofoca. É chato não ver defeito nos outros. Para muitos de nós, as sombras são muito agradáveis ainda. Então, a autoanálise que eu deixo é quanto das minhas sombras são confortáveis como lugar onde eu quero continuar vivendo. E se não está mais bom, então que a gente mude, né? Que a gente procure realmente a luz dentro de nós, que isso que é realmente ser cristão. Ir em direção à luz. E o trabalho deve ser feito todo dentro de nós. Então, pessoal, né, vou aqui tentar tomar um copo de água sem tomar um banho, né, que nem as criancinhas fazem. Fica essa liçãozinha de casa para quem quiser, né, procurar essa canção que não deu certo colocar aqui. E ouvir com o coração, né, essa canção que chama Viver para mim é Cristo. Né? Muito obrigada, que Deus abençoe a todos nós. Assim seja. Vamos agradecer.